Muito bem, amigos, lição número 4, a parte de quarta-feira, dia 20 de julho, falando sobre a sabedoria, aqueles que têm sabedoria. Falamos ontem sobre o preparo para a vinda de Jesus. E obviamente que ter o caráter semelhante ao de Jesus significa a pessoa, assim, viver de acordo com a vontade divina enquanto aguarda a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é de vital importância, porque a parábola das 10 virgens mostrou que a presença do óleo na vida significa o Espírito Santo e significa também os frutos do Espírito, ou seja, o caráter da pessoa depois de ser transformado e dirigido pelo Espírito Santo. A parábola da separação dos bodes e das ovelhas, também Jesus mostrou a importância da pessoa mostrar frutos do Espírito Santo na vida, através das obras. A pessoa não faz obras para se salvar, mas faz porque está salvo. Isto é uma operação da graça em nossa vida. Nós não podemos fazer muito pela nossa salvação, ou nada, mas podemos aceitar tudo que Deus já fez por nós. E, obviamente, aceitando tudo, nós temos que, assim, executar algumas tarefas, algumas obras que vão mostrar que nós temos o Espírito Santo. Não é possível deixar uma pessoa morrer sem Cristo quando você tem ali a fonte da verdade, quando você tem o alimento espiritual para fornecer a uma pessoa. Então, isso é uma obra digna de ser representada diante de Deus. O livro de Malaquias diz assim: o Senhor tem um registro diante dele, onde ele anota o nome de todos aqueles que já entraram no serviço do Senhor. Então, cada um falará ao seu companheiro sobre Deus. Isso é importante demais. Isso significa pessoas preocupadas com a salvação de outros, pessoas preocupadas com aqueles que estão com fome, com aqueles que estão nus, com aqueles que estão desabrigados. Isto é a operação do Espírito Santo em nossa vida. Isso é semelhante ao que Jesus fazia no seu ministério terrestre. Jesus estava pregando o reino de Deus, mas ele não deixava as pessoas, por exemplo, doentes. Ele não deixava uma pessoa morta quando solicitava uma ressurreição. Ele não deixava uma pessoa assim paralítica sem receber uma bênção. Era o ministério dele, ele estava fazendo o ministério de anúncio do reino de Deus. Mas enquanto ele fazia esse anúncio, ele ministrava obras em favor das pessoas. Enquanto esperamos o reino de Deus e anunciamos esse reino que virá pela segunda vinda, nós precisamos mostrar que temos Jesus no coração e somos semelhantes a ele em nossas obras nessa terra. Sundar Singh era um cristão indiano de um coração maravilhoso. Um dia ele pediu para um guia turístico levá-lo ao alto de uma grande montanha. Mas era tempo de inverno e lá em cima da montanha foram pegos por uma nevasca. Era terrível. A neve corta como se fosse uma gilete. Quando o vento leva aqueles flocos de neve, é preciso se abrigar depressa. É preciso procurar uma caverna. O guia conhecia onde tinha uma caverna, mas estavam um pouco longe, quase 1 quilômetro, quase 1 hora de caminhada na neve, na montanha. E Sundar Singh e seu guia começaram a descer apressadamente a montanha para procurar uma caverna. Súbito, Sundar Singh tropeçou no corpo de um homem inerte no meio do gelo. Ele disse para o seu guia: vamos ajudá-lo. O homem disse: não podemos fazer, vai comprometer nossa segurança. Se nós pararmos para ajudar esse homem, nós vamos morrer no meio da montanha, congelado. Sundar Singh disse: eu não posso deixar esse homem morrendo aqui de forma alguma. O homem disse: você que sabe, eu já vou caminhando, siga as minhas pegadas. Mas Sundar Singh então disse: eu não posso deixar esse homem. Se abaixou, viu o estado do homem, estava ainda vivo, inconsciente, mas pegou aquele homem, colocou nos ombros e começou a sua caminhada na direção do guia, seguindo as pegadas do guia. Caminhou quase 1 hora. Deus o ajudou, ele viu uma caverna e entrou, mas antes de entrar na caverna, tropeçou no corpo inerte do guia, que estava caído bem próximo da caverna. Não suportou o frio e acabou sendo vencido pelo frio. Sundar Singh colocou o homem que tinha as costas dentro da caverna, voltou depressa, levantou o guia, pegou no colo, levou ele para dentro da caverna, mas infelizmente o homem já estava congelado, havia morrido de tanto frio. Por que Sundar Singh não morreu? Não morreu. Porque ele, ao fazer o esforço de salvar aquele homem, ele ficou ofegante e transpirou tanto que o seu corpo se aqueceu com aquele esforço grandioso. E o homem que estava às suas costas também se aqueceu com o calor do corpo de Sundar Singh. E assim, ele mostrou que era realmente um servo de Deus, um filho de Cristo, uma pessoa que, assim, tinha todos os requisitos para ser celebrado como um cristão vitorioso.
ele tinha o Espírito Santo na vida, gerando frutos. Pergunta número 6. O que o profeta Daniel escreveu sobre ser sábio, fazendo bem, e quando acontecerá o que ele escreveu? O caráter do povo de Deus tem essas características? Vamos então ao texto de Daniel, capítulo 12, verso 1 a 10. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, Jesus Cristo, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, um crisol, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas do céu, vão brilhar sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Eu, pois, disse, vai, Daniel. Eu, pois, disse, não entendi o que o Senhor disse, Senhor. Quando será o fim dessas coisas? E ele me disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ainda tem outro texto de Apocalipse 22, verso 11. Apocalipse 22, verso 11 diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Falando do fechamento da porta da graça. Então, para a pergunta, o que o profeta Daniel escreveu sobre ser sábio, fazendo bem, e quando acontecerá o que ele escreveu? Resposta: ser sábio é resplandecer a luz espiritual na vida, num tempo que vai anteceder a volta de Jesus. Os justos serão provados, purificados, e vão resplandecer sua luz, enquanto os injustos estarão afundados em seus pecados e condenados. Será o final dos tempos, será momentos antes da volta do Senhor Jesus Cristo. O profeta Daniel falou de um tempo de angústia, que os justos seriam provados, mas será um tempo de angústia qual nunca houve, mais do que em qualquer outro momento da história. Obviamente que os filhos de Deus não estarão sozinhos, pois Deus os acompanhará e os protegerá. Ali os provados verão a face do ourives, porque além de estar presente, vai fortalecê-los espiritualmente. Em que sentido, porém, as pessoas que passarão por esse momento serão sábios então? Que tipo de sabedoria é essa? Devemos saber que essa sabedoria não é humana, nem científica, mas está ligada ao temor de Deus. Temer significa reverenciar. Isso significa sabedoria, porque Salomão escreveu em Provérbios 1, verso 7, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa ter compreensão de tudo o que estará acontecendo e por isso não serão pegos de surpresa. Isto é sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria do céu, que as pessoas vão usar no período de angústia para serem purificados e refinados para um resplandecer da luz divina em sua vida e assim glorificar Deus em suas vidas. Ser sábio não significa uma cultura, mas significa sabedoria espiritual. Eu conheci um homem que não sabia ler uma palavra, mas levou 150 pessoas aos pés de Cristo. Foi o meu estimado pai. Tinha uma sabedoria assim dos altos céus. As pessoas se admiravam. Como pode ser isso? Ele foi na Paraíba, pregou para os seus parentes. 52 pessoas ele preparou. Ele foi até João Pessoa. O pastor Siqueira estava fazendo uma conferência. Ele levou o pastor Siqueira até o sítio do pai dele. O pastor Siqueira sabatinou as 52 pessoas e levou todas ao batismo. E perguntou quem foi o obreiro que deu estudo bíblico para essas pessoas. Então disseram, foi esse irmão aqui. E então o pastor ficou impressionado, porque aquele homem, seu Cícero brasiliano, não sabia ler uma palavra, não conhecia uma só letra. Então era a sabedoria de Deus. Conversei com uma prima recentemente em uma das igrejas de São Paulo. Ela disse, você não sabe que o trabalho do seu pai tem hoje 15 igrejas na região da Paraíba, de Araruna, João Pessoa, e que tem mais de 1.500 membros como fruto do trabalho do seu pai? Eu fiquei impressionado. E fiquei pensando, Deus utiliza pessoas simples, com a sabedoria espiritual,
para levar pessoas aos pés de Cristo e falar da salvação. Daniel disse que no fim dos tempos os sábios resplandecerão como as estrelas no firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça vão também resplandecer como as estrelas. Deus abençoe. Possamos entender que essa mensagem que temos da volta de Jesus é uma mensagem para ser falada com sabedoria, mas com o testemunho de uma vida coerente. Ellen White escreveu o seguinte, no livro Comportor Evangelista, na página 155, ela escreveu o seguinte: quando os servos de Deus, com consagrado zelo, cooperarem com os instrumentos divinos, o estado de coisas que existe hoje no mundo se mudará, e logo a terra, com regozijo, receberá o seu rei. Então os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas para sempre e eternamente. Então será preciso que as pessoas que hoje dizem ser assim servos de Deus, eles possam assim com consagrado zelo cooperarem com as forças divinas para que Jesus volte logo. Vamos então a esse trabalho. Deus nos abençoe. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Deus abençoe você. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a termos a sabedoria do céu para pregarmos a Tua palavra e abreviarmos a volta de Jesus. Que o Teu poder esteja em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Se prepare. Jesus logo virá.